Olá pessoal, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o diagnóstico do paciente oncológico. Eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas diagnósticas que nós utilizamos dentro da oncologia veterinária para que a gente possa chegar ao diagnóstico definitivo do nosso paciente. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou médico veterinário especializado na área de oncologia veterinária, então eu tenho especialização, mestrado e doutorado dentro da área de oncologia veterinária e eu vou conversar com vocês hoje sobre algumas maneiras que nós temos para chegar no diagnóstico de um paciente oncológico. Na rotina do médico veterinário é muito comum ter um paciente que apresenta suspeita de alguma neoplasia. Normalmente essa suspeita ela vai ocorrer quando o paciente tem algum aumento de volume, quando ele faz algum exame de triagem, como exame ultrassonográfico, e nesse exame é revelado alguma massa, muitas vezes localizada no fígado ou no baço, ou mesmo simplesmente pelo paciente diminuir o seu apetite e começar a apresentar alterações hematológicas. Normalmente, quando nós temos um paciente que ele apresenta alguma alteração que o veterinário não consegue fechar o diagnóstico, a neoplasia ela sempre entra como um diagnóstico diferencial. Mas em muitos casos é muito difícil chegar nesse diagnóstico. Então, pensando nas formas que nós temos para fechar esse diagnóstico, quando nós temos um paciente oncológico, é muito importante conhecer cada uma delas, entender as suas limitações e a vantagem de cada uma delas. Então hoje nesse vídeo eu vou comentar com vocês as principais limitações e vantagens dentre essas técnicas. A primeira técnica que eu quero comentar com vocês é o diagnóstico por imagem. Hoje na veterinária, o diagnóstico por imagem ele é muito avançado. Então nós temos ferramentas de imagem como raio-x, exame radiográfico. Além disso nós temos disponível ainda a tomografia e a ressonância magnética. Então, nos grandes centros, em diversas cidades do Brasil, nós temos a disponibilidade dessas ferramentas para o diagnóstico. Quando nós utilizamos uma ferramenta de imagem para chegar ao diagnóstico do paciente oncológico, muitas vezes ela pode definir a forma ou a presença como uma infiltração de algum órgão de uma possível neoplasia. Então, dentre as possibilidades e ferramentas diagnósticas que nós temos, quando o paciente ele já tem aquele diagnóstico, nós utilizamos, por exemplo, o raio-x para pesquisa de metástase no pulmão, ou ultrassom para pesquisa de alguma metástase abdominal. Então, de uma forma geral, o exame de imagem ele pode nos auxiliar identificando a alteração naquele órgão, mas na grande maioria das vezes, na veterinária, o exame de imagem ele não consegue nos dar o diagnóstico definitivo. Ou seja, a partir de uma imagem nós não vamos fechar o diagnóstico daquele paciente. Então, por exemplo, quando o paciente ele tem um nódulo no pulmão, eu não consigo dizer se aquele nódulo ele é uma neoplasia primária ou ele é uma metástase naquele órgão. Então tudo isso vai depender das características desse nódulo, mas principalmente da avaliação das células daquele tumor. Então com isso é muito comum associar o diagnóstico de imagem junto com o diagnóstico citológico. Então a citologia é uma ferramenta diagnóstica muito utilizada na medicina veterinária, onde se avalia as células isoladas de um órgão. Inclusive nós podemos associar as técnicas. Então eu posso ter um paciente onde ele realiza um exame de ultrassom abdominal e a partir de uma citologia guiada eu consigo colher células daquela lesão para identificar o possível diagnóstico daquele paciente. Então a associação dessas ferramentas ela aumenta muito o valor diagnóstico daquele nosso exame. Então utilizar a citologia como uma ferramenta diagnóstica para identificar a neoplasia é de grande relevância na medicina veterinária. No entanto, essa técnica também apresenta limitações. E dentre as limitações é que nós identificamos as células isoladas daquele tecido, ou seja, eu não vejo a arquitetura do tecido. E pensando nessa limitação, vem o diagnóstico histopatológico. O diagnóstico histopatológico ele é muito associado à biópsia, ou após a remoção do tumor, eu vou avaliar todo aquele tumor e esse exame ele é essencial porque eu vou avaliar a arquitetura daquele tumor, eu vou conseguir ver as células daquele tumor e com a maior facilidade eu vou conseguir dizer qual é a neoplasia que está cometendo aquele paciente. Então o exame histopatológico ele é muito importante porque ele vai direcionar o tratamento do nosso paciente. Em alguns casos, esse tratamento pode se basear na citologia, mas na grande maioria das vezes ele vai ser necessário a aplicação do exame histopatológico para que eu consiga chegar aí a uma melhor forma de tratamento do meu paciente. Então, fazendo o exame histopatológico, eu consigo direcionar esses tratamentos.
Mas mesmo com a biópsia e um exame histopatológico, em alguns casos é possível que eu não consiga fechar esse diagnóstico. E isso vai acontecer quando o veterinário ele se depara com a neoplasia que nós chamamos de indiferenciada. Ou seja, essa neoplasia é tão agressiva que nós não conseguimos fechar o diagnóstico desse paciente. Quando isso acontece, nós precisamos aí utilizar ferramentas como a imunistoquímica. A imunistoquímica ela é uma ferramenta diagnóstica que utiliza anticorpo. Então eu vou colocar o anticorpo numa amostra tecidual e ela vai identificar a proteína de um tecido. Então, a partir da identificação de proteínas de um tecido, eu consigo dizer a origem daquele tumor. Então, por exemplo, se eu tenho um tumor cutâneo indiferenciado, eu posso aplicar antígenos epiteliais naquela amostra e se ele for positivo para aqueles antígenos, eu sei que se trata de um tumor epitelial. Em contrapartida, se eu aplico esses antígenos epiteliais e eles são negativos, eu posso aplicar outros mesenquimais para determinar a origem daquele tumor. Então, com a imunistoquímica, na grande maioria das vezes, nós conseguimos fechar o diagnóstico do paciente. Além disso, a imunistoquímica é uma ferramenta muito utilizada para identificar o prognóstico de um paciente. Ou seja, eu faço a marcação de uma proteína e se aquele paciente apresenta a expressão daquela proteína, quer dizer que aquele paciente pode ter um pior prognóstico. Então, do ponto de vista de avaliação do paciente, a imunistoquímica ela é muito importante. Mas além disso, o diagnóstico na oncologia veterinária ele tem crescido muito. Então, além dessas ferramentas, hoje nós também temos o diagnóstico molecular na medicina veterinária, que ele se baseia principalmente na utilização de técnica de PCR. Então, a partir da técnica de PCR, onde eu avalio um fragmento do DNA, eu consigo, naquele tumor, descobrir se ele tem uma alteração específica. E a partir dessa alteração específica que o tumor tem, eu consigo dizer se aquele paciente vai ter um prognóstico melhor ou pior, se aquele paciente vai ter uma sobrevida maior ou menor. Então, com isso, a utilização de técnicas moleculares tem revolucionado o mercado veterinário, principalmente a área de oncologia veterinária. Cada vez mais essas técnicas elas têm crescido e elas são utilizadas dentro do diagnóstico veterinário. Era isso que eu gostaria de passar para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado e não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, ativar o sininho e seguir a nossa página. O Instituto Adera está vindo com muitas novidades para o mercado veterinário, para os colegas veterinários, para os auxiliares de veterinária e todos interessados em assuntos da veterinária em geral. Então, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Muito obrigado!